Vocês não imaginam a satisfação de eu estar aqui conversando com uma mulher. Mulher na política é coisa rara, mas no Podemos não acontece isso. Nós temos 8 candidatas a deputada estadual. E eu tenho o prazer de estar falando com a Graciete. Ela não gosta de ser chamada de doutora Graciete, mas ela é advogada, é minha colega e está na política, entrou na política pela primeira vez. E é pré-candidata, daqui uns dias vamos ter convenção e ela vai ser candidata. E eu estou aqui conversando com ela, olho no olho, cara a cara, frente a frente. No Podemos. Graciete, seja bem-vinda e me diga, mulher de Deus, por que você quer ser candidata, quer ser deputada? Por que você quer ser deputada federal? Conte para mim, da onde surgiu isso, da onde veio a veia na política que você tem. Conte para mim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Obrigada a todos. É um prazer para mim estar aqui, poder contribuir. Então, é como eu sempre falo, a política, ela é a realidade que nós mulheres precisamos enfrentar. Por que que eu quero ser deputada estadual, pelo Podemos principalmente? Porque eu cresci na beira do rio Acre. Eu nasci... Olha mesmo. Panorama? Panorama. Nasci e me criei na beira do rio. E desde menina eu sempre tive um sonho, né? Eu dizia para minha mãe que eu ia ser advogada quando eu crescesse. Olha e que bacana. que eu ia ser política. A minha mãe de 13 filhos, né? Eu sou das 13, eu sou a penúltima que ela teve. E a gente cresceu numa infância bem escassa mesmo. E ela dizia assim, filha, se você for alguma vez na sua vida política ou advogada, vai ser por mérito seu, porque eu não tenho condições. E eu dizia, mãe, eu vou sair daqui, eu vou estudar e eu vou ser, sim, alguém que vai trazer uma voz. Uma voz. Olha só, eu me lembrei agora da nossa querida Marina Silva. Ela acabou de fazer um podcast, uma gravação, que ela disse assim, ó, eu dizia para minha avó que eu queria ser professora. E a professora disse, a avó dela disse assim, mas minha filha, para você ser professora, você tem que aprender a ler. Isso. E ela, com 17 anos, veio aprender a ler e hoje virou professora, é professora da Universidade Federal do Acre, e universitária, não sei se é mais do Acre, né? E é uma figura que daqui a uns dias vai ser eleita senadora para São Paulo. Então, esse sonho seu, né? Tá aí é um exemplo, né, também que aconteceu com a Marina Silva. Exatamente. Que você esteja o mesmo sucesso dela. Zona rural. Sim. Ela é do Porongaba, você é do Panorama. Isso, exatamente. Então, assim, foram a infância toda lá, uma parte da minha juventude. Fui mãe ainda, morando lá. Hoje eu sou mãe, eu tenho 5 filhos. Que bacana. Sou avó de 3 netos lindos, né? E Deus me deu a honra, eu digo honra e graça, porque para mim é isso, honra e graça. Eu tenho 2 filhos que são autistas, inclusive é uma briga que eu travo desde sempre, né? É uma das suas bandeiras. É uma das minhas bandeiras que eu estou levantando, né, dentro dessa trajetória que estou trilhando. Também lutar pelas as mulheres, né, o povo da periferia, porque as pessoas que estão na periferia, elas são muito esquecidas. Eu considero a zona rural, principalmente a parte ali da beira do rio Acre, como uma periferia de dentro da cidade. Porque os governantes não conseguem visualizar a nossa realidade ali. Só quem está lá dentro, Fernando, quem vive aquilo ali é que sabe. Né? Eu imagino. Quantas vezes foram anos da minha vida levantando 2 horas da manhã, numa sexta-feira com a minha mãe, a gente subir no rio Acre, de varejando, porque a minha mãe não tinha motor, né, de polpa nessa época. A gente varejava até o mercado Elias Mansur. A minha mãe criou 13 filhos ali naquela feira, mercado Elias Mansur. Nossa Senhora. Foram 13 filhos que ela criou, e todos eles, graças a Deus, todos bem criados, todos eles tudo encaminhado na vida. Deixa eu lhe contar uma história aqui, né? Uma experiência também. Sim. Né? Porque eu fui deputado federal já. Sim. E aí o deputado federal tem as suas emendas e tudo. E eu sempre procurava olhar todos quando eu ia destinar minhas emendas. Eu olhava todos. Às vezes o prefeito chegava lá e eu dizia, o que é que você tem? Qual o projeto que você tem? E às vezes eu dava até o projeto. Eu me lembro muito bem uma vez com o Nilson Areal, saudoso prefeito de Sena Madureira,
que o Nilson era esperto, ele era muito competente com a sua equipe. E o Nilson chegava lá e disse, Nilson, eu queria ajudar na área de cultura. Ele disse, tá aqui o projeto. Mas olha só, uma coisa que me observou, que eu aprendi andando pelos rios e igarapés do Acre, a limpeza dos rios e igarapés. Exatamente. Rapaz, olha, eu coloquei uma emenda, o senador Tião Viana também na época colocou, para limpar os rios, porque o rio é a estrada dos ribeirinhos. Exatamente. Né? E aí, isso é uma coisa que tinha um dinheiro específico no Ministério da Pesca. Então, vários igarapés nós limpamos, né? Vários rios a gente limpou. Então, olha, você está de parabéns porque ter uma bandeira assim para defender, né? O autista, como a senhora já falou, vai falar mais. Eu sei que a senhora vai falar mais. Mas me conte quais são as suas outras bandeiras. Duas que a senhora já falou, conte comigo. Né? Conte comigo. Eu quero fazer com você mandatos compartilhados, porque nós somos do Podemos. Exatamente. Podemos é grupo. O grupo Podemos é família, né? É família, compartilha. E a ideia é que tem você, somada com a minha, aqui a realidade de uma comunidade, a gente pode virar a realidade, mudar as leis, né? Colocar emendas, mudar as leis que às vezes ficam esquecidas, né? Esquecidas e a gente não lembra. E a gente ouvindo o povo, a gente consegue, né, traduzir aquelas palavras e virar uma legislação, nós na função que pretendemos de legisladores. Sim. Mas conte mais, fale mais das suas propostas. Repetindo a pergunta, por que você quer ser deputada estadual? Porque eu quero ter a oportunidade de lutar pelo direito de todos. Inclusive, como eu te falei, por uma dessas duas bandeiras que já levantei, que é sobre os autistas. Porque, Fernando, é tão difícil hoje para você chegar, uma mãe, né, que mora lá na periferia, na beira do rio, que não tem a informação certa e precisa, para poder ela saber qual é o direito que o filho dela com autismo tem. Para ela chegar no acesso à saúde, é muito difícil. Hoje, a gente espera cerca de 6 anos por uma consulta com um neuropediatra pela Fundação. É mesmo? Sim. Inclusive, olha, o meu filho, eu tenho 2, que um é suporte 1 e o outro é suporte 3. Então, são suportes de nível de autismo totalmente diferentes. O de suporte 3, eu chego a esperar 1 ano a 2 anos de um retorno dele, o neurologista. Nossa. Então, você Como imagina... está a nossa saúde? Pois 6 anos, um retorno, 6 anos. 2 anos. Agora, você imagina só, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que sabe o caminho das pedras, né, ainda tem esse entrave. Imagina quem não tem esse conhecimento, Fernando. Então, eu acredito que eu estando dentro da política, fazendo o que eu quero fazer, eu vou procurar melhorar esse acesso. Porque eu creio que se a gente somar... E é só a política, boa política que consegue. Só. A gente encontra muito entrave, porque não tem especialista, são poucos. Os que tem, que vêm atender aqui, vêm de outro estado. Então, assim, a gente espera meses, anos por uma consulta. Então, tem as mulheres que são ribeirinhas, que elas, para poder chegar e ter o acesso à saúde, é muito difícil. Muito difícil. Eu digo porque eu morei lá, eu saí de lá, ainda bem jovem, eu tinha 22 anos quando eu saí, né, da zona rural mesmo, que eu transicionei para a cidade. E era muito difícil. Nas minhas gestações, eu tinha que vir de lá para poder fazer os pré-natais aqui na cidade. E era muito difícil tudo isso. Você então, tem bandeira, hein? Eu tenho. Que bacana. Tenho bandeiras que eu pretendo lutar por elas. Então vamos falar aqui de uma outra bandeira, né? Porque nós temos eleição também para governador. Sim. E nós temos o nosso candidato, que é o Thor Dantas. Sim. Né? Um médico que combateu, que deu quase arriscou a vida. A sua própria vida, é verdade. Né? E na pandemia, e que foi um médico que foi extraordinário. Morreram mais de 2.100 e poucas pessoas no Acre, mas não fosse o trabalho de quem tem sentimento, como é o nosso Thor Dantas, que quer ser governador, é pré-candidato como nós, talvez tivesse morrido muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Então a saúde é uma área muito delicada. Parabéns pela sua bandeira de estar defendendo isso aí também. Mais um ponto que nós nos somamos como podemos. Que mais? Fale mais. Eu costumo dizer que quando a saúde vai bem, o Estado vai bem.
né? E a saúde do nosso estado, ela não vai bem. Ela está muito doente. Ela está defasada, na verdade. E a gente consegue ver isso na própria população. Se você hoje ligar um programa de televisão, né, num programa de jornalístico, você vê várias e várias reclamações de pessoas que estão esperando anos, que não têm uma consulta, que não têm um retorno, pessoas que estão na fila de espera, Fernando. Então, assim, falando sobre o meu lado profissional, eu vejo assim, a demanda, a questão do reconhecimento do direito. A pessoa, às vezes, tem que recorrer para um profissional, né, do advogado, como nós, porque o seu direito, ele não é válido se ele não tiver uma voz por ele. Então, assim, não é diferente dentro da política. Se não tiver alguém para poder falar pelo povo, quem é que vai falar? Exatamente. Não é verdade? Então, eu creio que realmente tem que ter, sim, mais mulheres dentro da política envolvida. Ninguém muda a política se a gente não se envolver. Eu não posso simplesmente colocar o problema e não trazer uma solução. Eu trago o problema, mas aí eu trago a solução. A solução sou eu aqui para poder te representar. Então, eu não sei se você está querendo dizer assim, mas o seu despertar da política Sim. foi após essa percepção? Sim. O start maior foi quando eu tive a minha primeira gestação, que quando eu tive o meu filho que nasceu com autismo, né? Aham. Então, assim, eu comecei a perceber a dificuldade que eu tinha. Aí eu vi que, não, precisava, né, de mais intervenção, precisava de pessoas que tivessem mais comprometimento, de pessoas que olhassem com um olhar diferente e nos ajudassem a ter esse acesso. Graciete, olha, eu fico triste, sabe? Mas é uma realidade, né? Sim. Porque o nosso sistema SUS, ele é um sistema muito bom, é referência mundial. Mas tem, através da política, os furadores de fila do SUS. Sim, Esse é o muito. nosso maior problema. É um gargalo que... O Jorge Viana, ele sempre diz, quando ele discursa, ele fala assim, olha, quando eu entrei na política, quando eu fui governador pela primeira vez, tinham 9 deputados estaduais que eram médicos, Sim, porque todos eles faziam o fura-fila do SUS. pois é. Olha, depois acabou isso, diminuiu Verdade. tudo, mas ainda a gente tem que se preocupar, você ganhar votos por conta de saúde alheia, tirando de um, botando para outro. E os excluídos? E aquelas pessoas que não sabem do seu direito, né? Como Exatamente. tem muita gente. Exatamente. Então, Graciete, parabéns pelas suas propostas, pelos seus ideais. Me lembrei muito da Marina Silva, né? O sonho dela, a sua história é muito parecida, parecida, é verdade. vinda de lá, Sim. vem para a cidade. E vamos torcer para que você tenha sucesso, viu? Exatamente. Você tenha sucesso. É isso aí. Nós temos a convenção, daqui uns dias nós vamos enfrentar uma campanha, vai ser a primeira vez que você vai enfrentar uma campanha. Eu Isso, já é tenho, a já primeira tenho um vez. bocado. Sempre trabalhei Mas nos é a hora que você bastidores. colocou o seu nome, agora que você está colocando pela primeira vez seu nome, que é Isso, diferente. exatamente. Né? Mas eu sei que você sempre teve uma visão política bacana. E isso é elogiável para uma mulher. Sim. Né? Porque nós temos mais de 50% mulheres, mas a nossa representação nos parlamentos, seja aqui, seja no Brasil, é bem reduzido. É bem reduzido. É verdade. Então, E o nosso partido está aí firme, viu? Nós vamos dar um apoio mesmo, além da lei obrigar, né, a gente destinar Sim. recursos para a mulher. Os dinheiros da campanha serão aplicados e, quem sabe, nós vamos atingir acima do que a lei espera. Por quê? Sim. Porque nós precisamos ter uma... Porque a mulher tem um toque diferente, tem algo diferente a na mulher mulher. tem um sexto sentido mais aguçado, Tem, né? tem. É Isso verdade. aí eu reconheço. A gente Como consegue homem, ver eu além. gosto. É verdade. Eu reconheço. É verdade. E eu até quero dizer assim, eu sempre falo, né? A minha mãe diz assim, minha mãe tem 93 anos. E a minha mãe, ela diz assim, meu filho, ela tem saúde boa, né? Aí ela assim, meu filho, sabe por que eu não morro? Olha que a mulher. Meu filho, sabe por que eu não morro? Porque vocês vão sofrer tanto se eu morrer. Oh, meu Deus, é verdade. Não é isso? É verdade. A gente, então, mãe, tem isso, é né? só que a mãe tem isso. É verdade. Mas, minha amiga, olha, nós estamos aqui nos despedindo, né, de mais um programa. Podemos. Sim. Olhe para mim, olho no olho, cara a cara e frente a frente. Nós vamos enfrentar essa batalha sim. E vamos sair vitoriosos. Sim. E vamos fazer aqui um compromisso. Exatamente. Nós vamos compartilhar o nosso mandato. As suas bandeiras serão as minhas. Exatamente. E as minhas serão as suas. Exatamente. A minha principal bandeira é trazer a defesa daqueles que não têm voz. Obrigado, Pode minha contar amiga. comigo, meu amigo. Tá bom. Uma próxima. Tchau.